Escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando em contato com aliados de Jair Bolsonaro para propor que apresentem testemunhos contra o ministro Alexandre de Moraes com base numa lei que pune violações de direitos humanos. A norma é conhecida como Lei Magnitsky, que faz referência a um advogado russo que morreu numa prisão em Moscou em 2012. Ela permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra pessoas que cometam grandes violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. O enquadramento do ministro é a decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar a denúncia que envolve Jair Bolsonaro ao julgamento da primeira turma do STF recebeu críticas de alguns ministros da corte. Segundo reportagem da Folha, publicada hoje, esses ministros estão inconformados com a decisão do magistrado. A expectativa é de que haja contestação e uma tentativa de parte dos ministros de levar o caso para o plenário da corte. A publicação diz ainda que um dos ministros chegou a afirmar que não dá para julgar um ex-presidente desta forma e que o caso é muito grande para não ser analisado por todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Além de Alexandre de Moraes, a primeira turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e... 1,4 trilhão somente no primeiro semestre. O Brasil arrecada muito, mas gasta muito mal. Metrópolis política. Brasil arrecadou 8 bilhões com IOF em junho, 2 bilhões a mais que em 2024 com o aumento da tarifa. Gazeta do Povo, em vez de poupar, governo aproveita dinheiro extra do petróleo para gastar mais e gastar mal. R7 falando em sapiência, falando em inteligência e sabedoria, né? Olha esse aí que a gente não sabe quem que é. Ele anuncia investimentos de 1 bilhão 170 milhões para educação indígena e quilombola. Mas a educação das pessoas que não são indígenas e quilombolas não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para comprar nada. E aí eles vêm aqui fazer uma firula, dizer que vão dar 1 bilhão para a educação quilombola, que estuda nas mesmas escolas que todo mundo, né? Que estudam os indígenas também, com exceção das tribos no meio da selva. Isso é uma galhofa miserável para contar história para o povo. No centro do poder, dá uma olhada aí, ó. Depois de 4 meses, fraude bilionária do INSS ainda não gerou indiciamentos. Ainda não. Olha isso, Poder 360, reembolso às vítimas de fraude no INSS, começa nessa quinta-feira, hoje. Cerca de 839 mil aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos já aderiram ao programa para receber o ressarcimento. Se você não aderiu, adira logo, porque senão depois você pode não receber nada, né, irmão? Nada. É isso aí. R7, uma foto aí do Jornal de Brasília. São Paulo, governador Tarcísio afirma que meta de nadar nos rios Tietê e Pinheiros deve ser atingida em 2029. Isso é um sonho de consumo e eu espero que o governador... Olá a todos do canal Web Mídia, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu gostaria que vocês ficassem até o finalzinho para que vocês vissem esse vídeo, tá? Na íntegra, tá muito importante, muito forte. Tá, o que você vai ouvir. Então depois você comente aqui embaixo, tá? O que você tá achando do vídeo. Eu sei que tem pessoas aí que não gostam, pessoas que vão criticar, mas comente aqui. Vamos aí discutir a respeito deste vídeo aqui, tá? A sua opinião é importante. Quando você comenta, quando você deixa o like, você ajuda o canal, tá? E fala pro YouTube que o canal aqui é bem relevante, tá? Então vamos continuar vendo aqui e depois vai comentando, porque o seu comentário é muito importante. O governador Tarcísio consiga mesmo despoluir esses rios. Agora uma notícia do Paraná, 15 Curitiba, essa página. Homicídios e roubos despencaram em 2024 aqui no Paraná, aponta o anuário. O Paraná figura entre o estado mais seguro do Brasil, né? Em São Paulo também caiu muito, né? News Brasil. Em Belém, militantes do MST fazem protesto em defesa da Palestina no centro da cidade. Estão treinando para ir na rua, no centro do poder. Você não conhece ainda o prefeito Abílio Brunini? Ele é bem famoso no Instagram, tem muito vídeo dele. Ele ganhou aí, né, e assumiu a prefeitura de Cuiabá e vem fazendo um serviço excepcional. E eu quero aqui dizer, eu não sei se o prefeito assiste a gente ou alguém da prefeitura de Cuiabá assiste a gente, mas eu queria dizer para o prefeito Abílio Brunini
que eu acho ele uma pessoa extraordinária e que eu gostaria que existissem muitos outros prefeitos cuidando das cidades do Brasil. Tem mostrado aí uma eficiência extraordinária, né, para governar o seu município e tem sido um exemplo aí, tirando todas as coisas erradas, acabando com o gasto de dinheiro com coisas que não são necessárias, fazendo Cuiabá crescer, e Cuiabá vai ser uma cidade extraordinária e, na minha opinião, já nasce aí um candidato extraordinário ao governo aí né? Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Mato Grosso, tá? Cuiabá, um excelente candidato ao governo do Mato Grosso. Quero mandar um abraço hétero, viu? Hétero, pro prefeito Abílio Brunini. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a cidade de Cuiabá, Deus abençoe o Mato Grosso, porque é um estado extraordinário, de um povo maravilhoso que merece políticos que prestem como o senhor, viu, prefeito Abílio Brunini? Parabéns. Vamos pra frente, eu quero dar uma notícia triste pra você. Morreu hoje o Hulk Hogan. A gente cresceu aí vendo filmes dele, né? O Hulk Hogan, um ator, um cara bacana, sensacional, uma pessoa ótima que, né, infelizmente aí terminou os seus dias na Terra. Espero que tenha ido aí pro céu. Revista Oeste, Rússia, avião com 49 pessoas cai no extremo oriente do país. Mais um acidente aéreo, infelizmente. Metrópolis, com tombo na venda de elétricos. Você viu que o carro elétrico fundou de novo, né? Terceira tentativa do carro elétrico e parece que não é dessa vez ainda que vai prosperar, né? Parece que não é dessa vez ainda que vai prosperar o carro elétrico. E o lucro da Tesla desaba no segundo trimestre. Está bem difícil, não só para a Tesla, como para todas as empresas aí de elétricos, né? Está com bastante dificuldade ainda. Conservadorismo e elegância, a página mais elegante do X, olha aí. Adivinha o que está por vir? Irmão, tá uma treta nos Estados Unidos porque eles dizem que vão prender o presidente Obama. É algo surreal o que aconteceu. Eu vou ler a história para você, ó. Diretor do FBI, Kash Patel, disse, abre aspas, quero saber os registros bancários, porque dinheiro não mente. Quero saber qual é o valor e quanto foi para a família, fecha aspas. Intimação contra a empresa da filha do juiz Merchan, ou Mercan, mas eu acho que é Merchan, que lucrou 15 milhões com o julgamento fraudulento contra o presidente Trump, que deixou inelegível por longos anos. Que quem pagou esse dinheiro foi o presidente Obama, para o juiz americano, para que ele indiciasse o Trump e o julgasse. E agora o FBI seguiu o dinheiro e descobriu que esse dinheiro entrou na empresa. Na empresa. Irmão, não é pastel, é patel, né, Paulo? Mas vamos falar pastel? Pastel, né? É o pastel, tá? Conhecido também como indiano, né? Patel. Mas a gente fala pastel porque ele tem cara de pastel também, né? Mas ele é gente boa, tá? E esses 15 milhões entraram na conta da filha do juiz. Se começarem a investigar empresas de filhos de gente importante aí, né? Que eles vão descobrir. Veja, Kim Jong-un convoca soldados norte-coreanos e diz, preparem-se para uma guerra real. A declaração foi dada durante um exercício militar, segundo a imprensa estatal da Coreia do Norte. Não esqueça, se inscreve aí no Atalaia Político, nosso canal, onde você vai ver em desenhos animados os desdobramentos. Tá legal? Atalaia Político é o nosso... Nos critérios da lei, vem sendo defendido por congressistas alinhados ao presidente americano Donald Trump. Um deles, o deputado republicano Rick McCormick, do estado da Geórgia, defendeu hoje que o magistrado brasileiro seja punido com base na lei Magnitsky. Segundo Rick, Moraes é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Ana, essa também é uma informação que acaba de chegar aqui, programa ao vivo é isso, né? A gente vai apurando e dando a informação aqui. Ufa, para quem nos acompanha, mas o que a gente tem percebido semana após semana é que o cerco tem se fechado muito aí em relação às condutas do ministro Alexandre de Moraes aí perante a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, aí depois da chegada de Donald Trump. Paula, e quando a gente passa a noite aqui acordada lendo documentos, é exatamente por isso, né? Nós mostramos aqui para a nossa audiência e por isso a importância da sua assinatura com a Revista Oeste aqui com a gente, porque a gente passa com prazer a noite lendo os documentos. Foi exatamente numa dessas noites, porque eu ouvi do assessor do Senado americano que essa lei poderia ser aplicada. E nós falamos dessa lei já há mais de 2 semanas que nós temos mencionado o nome dessa lei. O meu artigo da semana passada foi especificamente sobre essa lei e
o processo do Rumble e da empresa do Trump, de mídia do Trump, contra Alexandre de Moraes, e por que essa lei pode chegar no Alexandre de Moraes. E aí, Paula, é o que está escrito na nossa tela. Moraes pode ter mais uma punição nos Estados Unidos. O caminho do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, o cenário não é bom para ele, Paula. São várias frentes contra Alexandre de Moraes, porque os americanos já entenderam que Alexandre de Moraes hoje é um tirano. Não tem outra palavra. Os americanos estão dizendo isso. Eles não respeitam a legislação americana, ele não respeita a legislação americana, no caso a primeira emenda. Mostramos aqui que a nota do Itamaraty não é verdadeira, porque Alexandre de Moraes, ele obrigou a queda e o bloqueio de perfis de maneira global. Agora tem a legislação que passou hoje no Comitê do Judiciário em relação ao visto e à entrada do Alexandre de Moraes, mas essa Magnitsky Act, eu explico com detalhes no meu artigo de sexta-feira, Paula. O Alexandre de Moraes, ele vai entrar numa prisão econômica no mundo, porque se a legislação da Câmara passa, a legislação é sobre entrar nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. As sanções da Magnitsky Act, né, da Lei Magnitsky, isso pega o Alexandre de Moraes e já pegou mais de 600 pessoas desde que a lei foi sancionada. Vídeo, tá? Eu sempre dou essa pausa aqui para que você comente aí o que você está achando do vídeo. Eu sempre comento com vocês em seguinte, tá? Que o final desse vídeo aqui é o que mais vai te impactar. Porque sabemos tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Tudo que vem acontecendo, tá? E o pastor tá falando aqui algo muito fortíssimo, tá? Mas vamos continuar aqui e vamos comentar aí, porque a sua opinião é muito importante. Vamos lá, vamos ver, tá? E veja e analise bem. Pelo Congresso americano, como a outra lei está passando. Depois que, agora o caminho é o quê? Passou na CCJ da Câmara, vai para o plenário da Câmara, vota, depois vai para o Senado, eles votam, depois vai para a mesa do Donald Trump para ele assinar. Lembrando que os republicanos têm maioria na Câmara, no Senado e, claro, Donald Trump. A Magnitsky Act é uma sanção, que é um processo que, muito bem documentado, Donald Trump pode impor essas sanções imediatamente. Ou seja, o Itamaraty tem que repensar se vai querer entrar nessa briga pelo Alexandre de Moraes, que pode ser muito ruim para o Brasil de maneira geral. Ô Silvio, nossa produção aqui sempre muito atenta já capturou essa chamada que vale a pena a gente compartilhar aqui com a audiência. O Moraes não tem hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, diz interlocutores. Aí a Folha de São Paulo publicou agora há pouco, às 6h09 da tarde, Silvio. Eu adoro, dizem interlocutores, né? Que é... o jornalismo. Bom, Paula, eu acho que tem um ponto e vamos insistir nisso, né? A fervura vai subindo, a pressão aumentando, são novas frentes. Dentro desse tabuleiro, as peças estão se movimentando e nada até agora é favorável ao Alexandre de Moraes. O veto de fato virou. É claro que, e eu ouço muito o que a Ana diz, o Rodrigo Constantino ontem falando, é claro que não dá para alguém imaginar, não, virar um emissário dos Estados Unidos no Brasil, prender o ministro Alexandre de Moraes. Não é nada disso que se trata. Se trata de defesa de liberdade, de cerceamento de liberdades individuais, da primeira emenda americana, de censura. Isso começa a escalar a partir do momento em que começamos a falar sobre direitos humanos. A partir daí, vamos falar sobre prisões ilegais, vamos falar sobre privação de liberdade instrumentalizada para politicamente, por exemplo. Nós vamos falar sobre pessoas que não estão tendo o devido processo legal, mesmo que dentro da legislação brasileira, pessoas que estão sendo perseguidas politicamente, sem prerrogativa de foro, na maioria dos casos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está utilizando do seu poder, da sua caneta, para perseguir pessoas, CPFs, por aí. Então, a coisa começa a escalar, e eu vou insistir muito. Eu sei que estou falando de alguma coisa que não trata dos Estados Unidos. Isso pode reverberar, isso pode chegar em outros países. E quando a gente começa a falar sobre transações bancárias, sobre contas no exterior, imóveis no exterior, isso chama muita atenção. São 11 ministros. Será que algum deles tem conta bancária no exterior? Aí entra a questão do SWIFT também, que o Piotr tanto trata. Será que vão monitorar transações bancárias? Será que vão olhar patrimônio? Será que haverá algum tipo de bloqueio lá na frente? Será que Portugal, Itália, Alemanha vão prestar atenção no Brasil? O cenário não é bom, é disso que se trata.
E Luiz Fux. Ana, há aí uma discussão interna sobre essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, de designar o caso para a primeira turma. Muitos querem que o caso seja discutido em plenário, com os 11 ministros. Imagino eu que seja também uma das estratégias de defesa, pedir, encaminhar alguns recursos para que o plenário da corte se debruce sobre o caso em eventual aí aceitação da denúncia, né? A gente está aqui já antecipando um pouco os passos. Pois é, e o caso cai exatamente onde não tinha que cair, porque ou volta para a primeira instância, como o ex-presidente na época Lula foi julgado, né, lá no Paraná, Sérgio Moro como juiz desse caso, já que não tinha nenhum cargo eletivo, não era governante, não era nada, então era um cidadão comum, voltou para a primeira instância, ou então, já que é um caso grande que envolve um ex-presidente e a matança geral de Alckmin, Lula e todos eles ali, né, uma matança, um horror, que coloque no plenário do Supremo Tribunal Federal e nada de virtual, não. É um caso gigantesco. Imagina, minuta do golpe, rascunho da minuta do golpe, golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito com matança geral e uma turminha que vai julgar? Não. É caso para estar exatamente no plenário da Suprema Corte e para todo mundo assistir. Piotr, quero ouvir sua avaliação aí sobre essa discussão de eventualmente levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os casos do 8 de janeiro foram julgados, estão sendo julgados em plenário, ainda que seja plenário virtual. Primeiramente, turma já é uma excrescência. Se é a última corte, tem que ser julgado pelos 11 ministros. Essa invenção de corte, eu acho que vem da presidência do Lewandowski, o mesmo que presidiu o fatiamento do impeachment da Dilma, lá no Senado da República. Isso é uma excrescência, não faz nenhum sentido. A começar também de um problema, mesmo que vá para o pleno, não é o caso. Este é um caso de primeira instância, porque todos esses juízes, até porque eles se sentem vítimas, o 8 de janeiro atacou, né, os manifestantes, e estou falando dos vândalos, não os manifestantes, eles atacaram todos os prédios, então eles são vítimas. Se eles são vítimas, eles não podem julgar. O caso do Alexandre de Moraes se sente de tudo, vítima, promotor, delegado, tudo, vai ser então de todos os ministros, porque eles também são vítimas. Não há no direito nenhuma tese que permita que esse caso continue no Supremo. Em que pese o fato de já estar errado da investigação ter começado no Supremo. Isso deveria ter sido a Justiça Federal, na primeira instância, provavelmente em Brasília, porque foi lá que aconteceram os fatos. E aí, dá-se a justiça. Mas qual o juiz hoje do Supremo, levando-se em conta o comportamento do Supremo recente? Vamos pegar só 2 fatos. O Barroso, que vai presidir, se isso for para o pleno, porque ele é o presidente da corte, é o sujeito que disse lá atrás, como é que ele falou do bolsonarismo? Derrotamos o bolsonarismo. Qual a isenção do Barroso? Eu tenho que levar isso em conta. O passado não dá para se apagar. Eles estão usando fatos passados para justificar uma denúncia no presente. Mas então, eu preciso levar esse comportamento. O Moraes, que é da primeira turma, se for julgado ele também, ele pode se declarar impedido. Não tem esse histórico no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli nunca se declarou impedido, embora tivesse sido advogado do PT para julgar os casos do Petrolão. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, e até do Mensalão, se não me engano. Mas vai adiante como? Qual é a alegação técnica? Qual é a presunção de isenção da Suprema Corte hoje, do Supremo Tribunal Federal, por esses fatos todos? O Alexandre de Moraes disse outro dia que tinha muita gente para prender e muita gente para multar. Quer dizer, ele já julgou, já condenou, mas teve direito à defesa? Quantos casos aí, por exemplo, a gente lembrou aí de que o juiz precisa ouvir as alegações da defesa. Teve casos daqueles do 8 de janeiro em que, nas poucas manifestações em que o advogado conseguiu fazer chegar, chegava agora, a defesa, no minuto seguinte era publicada a sentença. O juiz não levou em conta o fato da defesa. Então, quer dizer, é um debate que, tudo bem, despiora, né? Porque hoje, se ficar na turma, é muito ruim. Ir para o pleno, enfim, mas está errado de estar dentro do Supremo Tribunal Federal.